Olá, como está? Como foi a sua semana? Estamos juntos mais uma vez. Vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso amado Pai, orienta-nos, Senhor, no estudo da Tua palavra, que ela possa produzir os efeitos pelo qual o Senhor a tem enviado ao nosso coração nesse dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O nosso texto para hoje está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 1 e o capítulo 2. Temos como tema os combates no ministério cristão. A vida é uma batalha, uma grande batalha. E o apóstolo Paulo sempre se refere à vida cristã e usa a expressão combate. Um dos textos que ele cita no final da sua vida é: combati um bom combate. O crente que não quer combater torna-se prisioneiro das artimanhas de Satanás. Então o combate aqui ele envolve também muito do nosso esforço, do nosso empenho pessoal. Nós temos muitos desafios. Temos desafios e devemos transformar esses desafios em oportunidades, porque é uma luta, há uma grande luta. Lutamos contra as consequências, lutamos contra nós mesmos, e aqui parece que é uma das grandes lutas, das mais fortes lutas, das maiores lutas que nós desenvolvemos. Um dos grandes desafios é nós lutarmos contra nós mesmos. Às vezes nós criamos barreiras e até correntes fortes para formarmos uma fortaleza em volta de nós e nos darmos segurança para que o nosso ego, o nosso egocentrismo possa imperar. É com relação a isso que o apóstolo Paulo, na lição de hoje, está nos alertando. E o autor da nossa lição diz que a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Precisamos reconhecer e apreciar o trabalho daqueles que estão envolvidos no Evangelho. Colossenses 1:7. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. A nossa luta no trabalho cristão, irmãos, envolve algo muito importante. E nós já dissemos na introdução desse assunto que uma das grandes lutas e desafios que nós temos é lutarmos contra nós mesmos, o nosso ego. Sabe por quê? Para que não haja desprezo, para que não haja esquecimento e nem má intenção de não prestigiarmos outros que trabalham na obra de Deus, que estão envolvidos no ministério cristão. É muito feio e vergonhoso quando nós vemos alguns líderes que não reconhecem o trabalho dos outros, seus auxiliares, seus amigos, seus companheiros. Às vezes eles se sentem ameaçados. Tem líderes que se sentem milindrados, infelizes. E então eles não gostam quando percebem alguém despontando na liderança, alguém em ascendência. Alguns até surgem dizendo: no meu tempo não era assim. No passado era diferente. Paulo nos dá aqui um belo exemplo quando ele dá ação de graças e lembra os crentes quando ele ouve falar do trabalho que eles realizam. E aqui nós vamos perceber os crentes de Colossos, que embora tenham aprendido muitas coisas, havia fé no seu coração, havia muita esperança no seu coração. Paulo vai orientá-los a reconhecer o trabalho feito pelo líder Epáfras. Paulo se refere a esse líder como sendo um amado servo. Junto ao seu ministério cristão, ele está dizendo que o reconhecia como pessoa muito importante
Ele não dizia que ele era um simples ministro, ou seu ministro, ou seu servo, ou seu auxiliar. Ele dizia que ele era ministro e servo de Jesus Cristo. Olha que coisa linda aqui, o apóstolo Paulo falando a respeito do seu auxiliar, de alguém que está ao seu lado, e dando ênfase ao seu trabalho, reconhecendo o seu trabalho, apreciando o seu trabalho. Em segundo lugar, o autor da nossa lição de hoje fala que a luta deve saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não em torno de si mesmos. Colossenses 1:10. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós não conquistamos as pessoas para nós mesmos. O trabalho do líder cristão não é para agregar pessoas e seguidores em torno de si mesmo. Não. O nosso trabalho como líder, como crentes que trabalham na obra de Deus, é levar as pessoas a viverem Jesus Cristo. Desenvolvemos um ministério cristocêntrico e não egocêntrico. Jesus é o centro. Jesus precisa ser sempre o centro. E aquele que trabalha na obra cristã, ele deve mostrar aos crentes e orientar aos crentes a viverem em torno de Jesus Cristo. Caso contrário, eles não vão frutificar de forma digna, eles não vão crescer no conhecimento de Deus, eles vão estar fadados ao fracasso. O trabalho precisa ser em torno de Jesus Cristo. Vivemos tempos difíceis, hein? Em que muitos líderes, muitos ministérios surgem e tudo gira em torno deles mesmos. Eles surgem como sendo um satélite ali em volta do Sol e todas as atenções são voltadas para ele. É perigoso esse relacionamento no discipulado, que a gente acaba não dando autonomia para o crente, para os filhos de Deus trabalharem e desenvolver a obra do Senhor. Em terceiro lugar, a luta de viver a proeminência de Jesus e não a nossa liderança. Colossenses 1:17. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O líder cristão, ele precisa ser a semelhança de João Batista. Lembram-se da frase de João Batista? Quando Jesus surgiu, João respondeu: importa que ele cresça e eu diminua. Apontou para Jesus Cristo. Em nenhum momento ele quis ofuscar a luz que é Jesus Cristo. A nossa luta aqui é não ofuscar a luz que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso faz parte do combate, da luta que nós desenvolvemos todos os dias, e nós passamos isto para os nossos liderados. Quantas vezes nós vamos a alguma programação, a algum congresso, a algum conclave, e aparece sempre a figura humana, o ser humano, o que canta, o que prega, e Jesus Cristo, o nome de Cristo, fica ofuscado, fica apagado, opaco na programação. Paulo diz que Jesus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, no nosso trabalho. Jesus deve estar no topo, ele é a imagem de Deus, ele é o herdeiro de toda a criação. Nele, por ele, todas as coisas foram criadas e subsiste. Jesus é eterno. Jesus é a cabeça, o primogênito dentre os mortos. Então, toda a atividade cristã, todo o trabalho cristão, todo o ministério cristão, toda a informação que nós tivermos é mostrando quem é Jesus e qual o lugar de Jesus. Jesus é a base. Jesus é a vida, Jesus é o todo do trabalho cristão. Em quarto lugar,
a luta de viver o trabalho cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Colossenses capítulo 2, o verso de número 4, digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Nós vivemos tempos, irmãos, em que tem sido muito comum se criar alicerce em cima de experiências humanas. Elas são importantes. Contar um fato, contar uma ilustração é importante, mas para fortalecer, para realçar a palavra de Deus, para evidenciar o ensino da palavra de Deus. Há muitas experiências que estão sendo contadas e colocadas e evidenciadas em detrimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses para eles terem os seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosofias que objetivavam escravizar e fazer das pessoas suas presas. Olha, é preciso ter cuidado hoje também, para nós não nos envolvermos numa liderança e colocarmos os liderados como presas nossas. Líder passa, ministério cristão muda, mas o crente não. Quando ele é ensinado, quando ele é cuidado, quando ele é orientado e direcionado, sua vida está firme em Jesus Cristo, entram líderes, saem líderes, a igreja permanece, o crente permanece firme. Então é preciso que esse ministério de combater, essa luta de combater o ego, eu do homem, possa estar sempre baseada na palavra de Deus e que a palavra de Deus prevaleça. Em quinto e último lugar, a luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Veja, anteriormente nós falamos que tem muitas pessoas baseando sua direção e ensinamento nas experiências humanas. Agora aqui o apóstolo está dizendo assim: visto que morresse com Cristo para os espíritos elementares do mundo, para que vos sujeitais ainda aos mandamentos como se vivesseis no mundo. Muitas pessoas criam padrão de vida influenciados pelo mundo. Há muito tempo o cristianismo vem lutando contra essa roupagem. Querem colocar na vida cristã uma roupagem, uma forma de viver que não está explicitada na Bíblia. Paulo diz que nós já morremos para o mundo e os rudimentos não podem ditar normas. Hábitos e costumes não podem trazer essa roupagem nova para aquele que foi vivificado em Jesus Cristo. A igreja de Colosso estava sendo massacrada, influenciada por ideias humanas religiosas, querendo enfraquecer a eficácia da cruz de Cristo. Queriam que os crentes professassem a fé, mas colocassem paganismo dentro da igreja, legalismo dentro dos ensinamentos, como ingredientes para a vida cristã. Então Paulo adverte e fala para aqueles crentes que eles já não estão sujeitos a julgamentos baseados em rudimentos de homens que estavam preocupados com beber, o que beber, carne sacrificada sim ou não, bebida, festa, culto aos anjos e uma série de coisas que vinham massacrando os crentes. Algumas doutrinas são perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que travestidas de boas e necessárias obras. A doutrina dos homens, são chamados rudimentos do mundo, fundamentam-se em proibições motivadas pelo exterior e não pela concretização do que está no coração, por aquilo que está consolidado na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Concluindo,
Mais do que nunca, então, é preciso lutar. Entender que o trabalho cristão é um combate. Ministério cristão é um combate. Nós temos que lutar muitas vezes contra nós mesmos para que o trabalho seja pautado na palavra de Deus. Esse embate deve provocar em nós humildade, quebrantamento, a fim de que nós sejamos acolhidos pelo Senhor. Então, comece hoje. Se de repente como líder, como liderado, como alguém que está à frente de alguma atividade, você pensou que precisa entrar nessa luta e combater, faça hoje, a fim de que nós possamos verdadeiramente ambicionarmos o que é melhor para Deus e para a sua obra. Ninguém melhor do que Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo e fez-se servo. Bom, pastor, então como é que eu vou enfrentar esse combate, esses embates na vida cristã, no meu ministério? Primeiro, reconheça que temos uma grande luta interior, como líderes que somos. 2, aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados, irmãos que estão do nosso lado. Incentive, enfatize o que de bom nossos irmãos estão fazendo conosco, cerrando fileiras. Valorize as pessoas que trabalham com você. Amém? Deus te abençoe. Que você possa nesse dia compreender o conteúdo da lição da palavra de Deus e que nas lutas diárias nós saibamos, juntamente com Jesus, empreender o melhor. No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito de buscar as coisas que são de Deus. E a sua leitura diária desta semana está baseada em Colossenses, capítulo 3 e capítulo 4. Além da leitura diária que o irmão vai fazer para se preparar para a lição de domingo que vem, não deixe de fazer a leitura da Bíblia naquele formulário que estamos trabalhando esse ano, fazer a leitura da Bíblia toda em um ano, ok? Então terminamos com a leitura de um hino que diz, é o 474, Eia ao combate. Eia ao combate em vibrações constantes, já vamos nós no toque do clarim. Na grande luta, Cristo triunfante, sim, terá de contra o rei do mal sair. E ao combate, vós, ó crentes, os inimigos destroçar. Em cada dia, o que confia, ao lado de Jesus lutar. E ao combate, firmes, fortes e corajosos avançar. Onipotente é suficiente para a vitória nos guiar. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz e em paz.